Netflix está passando por um problemaço, gente, em relação aos animes na plataforma, a ponto de ser considerado um tremendo fracasso os investimentos dela na área. Para vocês terem uma ideia, os produtores de animes japoneses foram entrevistados por uma revista chamada Weekly Toyo Keizai, que é uma revista de negócios e finanças muito popular, muito importante por lá, e entre as várias críticas citadas em relação aos resultados abaixo da média que a gigante aí dos streamings alcançou em relação às produções japonesas, teve uma citação em específico de um produtor que preferiu não ser identificado, né, a gente já até imagina o porquê, que acabou chamando muita atenção na reportagem, já que segundo ele, a indústria japonesa, a indústria toda japonesa considera que os planos da Netflix para os animes originais foram um fracasso completo em 2022. Algo que você, se é um consumidor mais hardcore desse tipo de conteúdo, já deve ter percebido pelo menos meio que ali de leve, né? Mas a questão é que como que uma plataforma tão grande, a maior atualmente, né, com a quantidade de dinheiro que ela investe nas produções, pode ter falhado tanto assim? Ainda mais quando a gente leva em consideração também que nos últimos anos a Netflix investiu muita grana nos animes originais. E ela era inclusive um membro muito importante no financiamento de novas obras importantes. Inclusive, foi justamente o sucesso dos animes em streaming, né, e esse envolvimento tão forte da Netflix na área que motivou a Sony a adquirir a Crunchyroll, por exemplo. Só que vários fatores fizeram com que a plataforma não conseguisse alcançar o sucesso necessário para justificar os investimentos tão altos em novas produções. E isso acendeu um alerta para as produtoras, né, que acabaram pisando no freio na hora de fechar com a empresa para ela trabalhar na animação de obras exclusivas ali para a plataforma. E isso pode significar, sim, que a era dos animes originais Netflix está por um fio, ou vai acabar, pelo menos por enquanto, e a gente vai entender por quê. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve. Eu acho que eu estou meio abatida, porque eu estou com Covid pela terceira vez, até por isso que faz mais de uma semana que não tem vídeo aqui no canal, então manda aquele likezinho lá, e se você quiser apoiar aqui também com um coraçãozinho aqui, com doações, com pix, de qualquer forma, mandando ideias, tudo é muito bem-vindo. Aqui na descrição tem como você fazer isso, tá bom, gente? Mas vamos lá, porque apesar da Netflix ter a maior base de assinantes de plataformas de streaming na atualidade, ela já não é mais a única opção que a gente tem aí no mercado, né? Cada dia surge uma nova plataforma, cada dia tem mais opções aí, né? A gente tem, por exemplo, Prime Video, Disney Plus, HBO e várias outras aí que a gente paga lá, assinatura mensal, e tem acesso a dezenas, centenas, milhares de conteúdos, e esse é um fator importantíssimo pra gente levar em consideração, já que com cada vez mais assinaturas surgindo, é normal que o público tenha que abrir mão de uma ou outra por falta de condições de assinar tudo, até porque fica bem caro se você fizer isso e a gente é tudo pobre, né? A gente não tem como assinar todas de uma vez. E essa questão fez com que a empresa perdesse muitos assinantes nos últimos anos, já que o valor da assinatura também andou subindo bastante, né? E isso faz a plataforma perder usuários. Inclusive, isso também levou ela a fazer aquele projetinho de assinatura mais barata, só que com anúncios, para tentar frear essa queda. E, obviamente, quando você é um consumidor assíduo de animes e precisa escolher uma assinatura só para pagar, é claro que você vai escolher a plataforma que vai te entregar muito mais opções, incluindo a maior quantidade de produções da temporada. E é aí que a Crunchyroll sai muito na frente da concorrente, já que ela é totalmente focada só nesse tipo de conteúdo, né? A Netflix não é focada só em animes. E o que acontece quando o seu número de assinantes fica estagnado ou então quando ele começa a cair, como foi o caso aqui? Menos dinheiro para poder investir. Foi justamente isso que levou a Netflix a fazer um corte geral, tá? Geral em todas as áreas das despesas. E também uma série de mudanças aí depois de ter perdido um número muito considerável de assinantes desde o começo desse ano. Para vocês terem uma noção, até uma reestruturação total corporativa foi feita para poder cortar custos. Então, o negócio tá pegando lá. Esses problemas em si fizeram com que várias séries que estavam esperando aí por uma nova temporada fossem canceladas, além de também ter levado ao cancelamento de outras produções que eram muito esperadas, como foi no caso da animação de Bonnie, né? Essa série de cancelamentos foi uma das medidas que a plataforma adotou para poder aumentar a receita, já que essa perda de assinantes também levou a Netflix a sofrer uma queda considerável no valor das ações dela na bolsa de valores. Então, se você investe menos em produções originais, você não precisa gastar tanto dinheiro. E é aí que os animes sofreram um impacto junto, com todo esse bololô. Apesar de isso ser um problema geral aí da Netflix, né? E mesmo com as animações japonesas
tendo alcançado um grande sucesso até na plataforma fora do Japão, inclusive, né, ela ter aí o sucesso asiático estrondoso de Round Six, que explodiu no mundo, né, sucesso esse que foi uma surpresa até para Netflix, diga-se de passagem. Nenhuma das produções originais de animes alcançaram um público tão relevante a ponto de justificar para os investidores a continuação do trabalho em relação a eles. E não adianta você ter um ou dois sucessos, você precisa ter muitos sucessos estrondosos, né? No ano passado a gente teve um hype muito grande no lançamento de Shumatsu no Valkyrie, que agora saiu o trailer para a nova temporada, inclusive, né? Só que teve também aquele lance do formato das batalhas, que foram desenvolvidas tudo em slides, né? Que foi horrível, e isso acabou invertendo o processo de sucesso no Rage, muito grande. Foi muito negativo para a plataforma. E as outras obras que vieram depois, como Blue Parody ou Comic Can't Communicate, por exemplo, apesar de terem tido uma boa repercussão, não chegaram a um número de telespectadores que justificasse a continuação de grandes investimentos nesse nicho. Você pode até argumentar que a Netflix tem sim sucessos gigantes dentro do catálogo dela, como Death Note, Naruto, Jojo, mas acontece que as obras de maior sucesso mundial que você encontra lá não são produções da própria Netflix. E em alguns casos, como no Pokémon, né, já eram grandes sucessos antes e aí a Netflix fez um acordo para continuar produzindo elas. Então, ela não produziu uma quantidade de sucessos originais grande o suficiente para não incluir a divisão de animes nesse corte de verbas que todas as áreas de produções dela sofreu. E é aí que os produtores japoneses decidiram pisar no freio e revisarem a estratégia deles e deixarem de oferecer grandes obras potenciais para a empresa. Aí, ao invés disso, o que eles fizeram? Estão oferecendo obras menores, que ninguém conhece, vamos dizer assim, como programas experimentais, e resolveram deixar os grandes sucessos para televisão mesmo. E aqui a gente precisa entender algumas questões. Primeiro é que, apesar de ter uma base de assinantes gigantescas e ter um grande público consumidor de animes pelo mundo todo, as produções de animes, na visão dos japoneses, ainda são feitas para um público japonês. Então, antes de olhar para o mercado externo, eles precisam levar em consideração o mercado interno, que leva a gente para a próxima questão, que é o fato de que o mercado japonês ainda prefere acompanhar os animes pela televisão. Então, para eles, esse modelo de consumo por streaming ainda não é vantajoso o suficiente para justificar que eles sejam lançados só numa plataforma, só na Netflix, né, e não nos canais de televisão regular. Por isso a plataforma não tem conseguido comprar os direitos de grandes franquias, de grandes obras. E isso leva a gente para a terceira questão, que é o modo de lançamento da Netflix. Se o telespectador japonês prefere ainda hoje assistir essas obras na TV, significa que eles não se importam de esperar uma semana para poder ver cada episódio. E o modelo de exibição da Netflix ainda é o de lançamento por temporada completa, o que é bom para quem é impaciente, assim que nem eu, né, e quer assistir tudo de uma vez, porque quer saber o que vai acontecer. Mas quando a gente fala de marketing e de publicidade, isso é um péssimo negócio, já que se você precisa esperar semanalmente para poder assistir um episódio novo, a repercussão que ele gera a cada semana é muito maior. E isso leva os fãs e os produtores de conteúdos, youtubers tal, a manterem o assunto em alta até estrear o segundo, o terceiro, o quarto episódio e daí por diante, né? A gente vai fazendo teorias nas redes sociais, comentando sobre os acontecimentos e alimentando o hype pela obra, né? Tudo assim, né? No tete a tete, ali, no boca a boca. E se você levar em consideração que cada temporada de anime tem pelo menos 12 episódios, em geral, né? Claro que tem exceções com menos, mas isso faz com que uma obra fique no topo da propaganda desse boca a boca que eu falei por no mínimo 3 meses. Isso sem investir nada, sem ter que gastar dinheiro com publicidade e marketing. Quando você lança tudo de uma vez, você corre um risco muito maior dessa obra ser soterrada completamente por novos lançamentos que vão chegando na plataforma. E a chance dela continuar em alta, mesmo depois de algumas semanas, a ponto de instigar novos telespectadores a se interessarem por ela, é muito menor. Então a vida útil dela, quando é lançada nesse modelo da Netflix, é muito mais curto. Fica bem menos tempo no hype, é bem menor.
Claro que exceções existem, né? Como foi no caso do Round Six ou de Stranger Things, que mesmo depois que de algumas semanas, meses, ainda ficou muito em alta, mas no geral, qualquer conteúdo acaba sendo esquecido, né? Esquecido entre aspas, tá, gente? Por causa aí de novos lançamentos que vão chegando, isso é normal. E isso não é uma preocupação só de quem trabalha na indústria de animes ali, das produtoras japonesas. Isso também é uma preocupação dos showrunners em geral, já que eles perceberam que o modelo de lançamento semanal da HBO Max e da Disney Plus, por exemplo, fazem com que as séries deles fiquem mais tempo no ar, gerando mais suspense, mais expectativa e com isso automaticamente fazendo com que fiquem muito mais tempo nos assuntos mais comentados da semana na internet e construindo esse boca a boca muito maior e muito mais forte do que o modelo padrão da Netflix. A gente teve o Blue Parody e o Come também, né, que eu falei, com episódios semanais e que se mantiveram bem comentados durante cada lançamento. Mas, como regra, a empresa ainda prefere continuar com o modelo antigo de lançamento, fazendo com que o público que acompanha os lançamentos dos animes e que já está habituado com o lançamento semanal, não aceitasse também muito bem a forma deles trabalharem aí com os animes novos, né? Uma coisa é a plataforma trazer tudo de uma vez, os episódios de, sei lá, Vinland Saga, que já não era mais um lançamento, né, e que também não é produção deles, diga-se de passagem. Outra coisa, ela é disponibilizar tudo de uma vez de uma obra completa, e é por isso que a Crunchyroll acabou se dando tão bem, né, com as produções originais do que a Netflix, o que levou ela, inclusive, a aumentar o investimento nisso. Além disso, a Crunchyroll também entende esse modelo de consumo do público e então eles investem muito mais no direito de exibição da obra, né, no exterior, no modelo simulcast, do que na exclusividade da produção e exibição. E isso faz com que as obras sejam distribuídas lá nos canais japoneses e também, ao mesmo tempo, na Crunchyroll para a gente poder assistir. Isso significa que a Netflix vai extinguir o catálogo deles de anime? O catálogo não, tá? Não significa, porque esse tipo de conteúdo ainda é muito rentável para eles. Mas significa que a probabilidade de novos animes originais muito hypados, né, obras muito hypadas, chegarem na plataforma extremamente baixa. Claro que ela deve continuar trazendo algumas coisas que vão ser novas ali dentro da plataforma, né? Já que ela pode comprar, sei lá, 50 séries de animes completos ali pelo preço que a HBO gasta em uma temporada de Game of Thrones, por exemplo. E então essa é uma forma muito econômica de conseguir muito conteúdo com grande desconto, mas as obras principais da indústria japonesa não devem mais ter a Netflix como foco de lançamento e de produção, né? E se mantendo assim como um programa regular da TV deles lá, né? E no lugar delas, obras sem relevância sejam vendidas para Netflix. Agora, claro que se a Netflix mudar a forma de exibição deles, né, de lançamentos, pelo menos no que se diz respeito aos animes, e passar a adotar esse padrão já estabelecido pela indústria, ou quem sabe começar a investir em simulcasts, o que eu acho muito difícil, os produtores japoneses que hoje não botam mais fé nas produções originais na plataforma podem mudar de opinião, né? E aí decidirem vender novas obras hypadas e com grande potencial de sucesso para ela. Mas pelo menos por enquanto eu acho que isso não vai mudar, porque é algo muito enraizado na cultura Netflix e que não parece ter aí algum indicativo de mudança em breve, mesmo eles tendo feito teste aí com Blue Parody, por exemplo, tá? Por enquanto é isso. Vamos ver aí o que reserva o futuro pra gente, mas se vocês olharem o catálogo de animes da Netflix, ele tá bem menor, inclusive, tá bom, gente? Muito obrigada por chegarem até aqui, um beijo pra vocês, até o próximo. Tchau!